Veja comigo a história de dois primos de 14 anos de idade acorrentados pelo crack. Veja estas imagens das correntes nos pés destes garotos. São imagens reais e você vai entender por que os dois estão com as correntes e com cadeados. Os dois perdidos no mundo do crack. Nós já mostramos casos de mães que amarram filhos no desespero. Filho viciado em droga, quebrando a casa inteira, a mãe vai e amarra o filho. Só que esse caso é diferente. Esse caso é o caso de dois garotos de 14 anos de idade que se acorrentaram, se prenderam por causa do crack. A droga que não tem escolhido mais idade, que não tem escolhido mais classe social. Você viu aqui nesse programa o caso do professor perdido no crack? Casos de playboys que são pegos com crack. E esses garotos de 14 anos de idade acorrentados por causa do crack. Acompanhe com atenção um caso diferente, um caso forte, só que em cima do fato. Reportagem especial do Luiz Eduardo. Assista se tiver coragem. Bom, o que você vê é uma mulher, uma dona de casa, que está fazendo o que todas as mulheres donas de casa de bem, pelo menos, fazem. Lavando a louça, cuidando da família. Só que esta mulher tem uma história que envolve a família e que você vai ficar chocado no programa de hoje. O nome dela é Vânia. E você vendo assim, de longe, é uma mulher normal, na Piracicabana, e tá aqui, numa boa. E você de casa se pergunta o que a gente está fazendo aqui. Vânia, você tá com um problema sério dentro da sua casa, né, Vânia? Estou. E envolve o seu filho e quem mais? O meu filho e meu sobrinho. Entendi. Não fala ainda o que é, mas parece que eles têm um problema, não podem sair de casa, não podem ficar muito soltos, né? Não, tem que ficar sempre acorrentados. Então, peraí, você já deu uma dica pra gente, eles estão acorrentados. Estão. Agora, se você quiser já virar de frente aqui pra câmera, fala pra mim, por que é que o seu filho e o seu sobrinho estão acorrentados? Que eles estão viciados em crack. Então, eles são viciados na maldita pedra. Isso, e são obrigadas a colocar a corrente neles. E há quanto tempo essa situação já está durando? Tem um ano. Há um ano já? Um ano. E como é que você descobriu que eles estavam viciados? Como é que foi toda essa história? Sempre eles saíram à tarde e voltavam à noite. Depois eles começaram a ir não voltando mais e a gente ia atrás. Quando chegava lá, eles estavam dentro de mata, com os outros lá usando crack. Entendi. E como é que foi pra você ver o seu filho e seu sobrinho? Quantos anos eles têm? 14 anos. Como é que foi você ver dois garotos de 14 anos, do seu sangue, naquela situação, viciados em locais ermos aí? Muita tristeza e revolta de ver meus filhos, meu filho e o meu sobrinho naquela situação, nessa situação, e eu não poder fazer nada por eles. E eles sempre pedindo para mim ajudar eles. Eles estão pedindo ajuda? Estão pedindo. Geralmente, você deve acompanhar na televisão, nos jornais, que algumas atitudes desesperadas das mães de acorrentar os filhos, geralmente são jovens que são revoltados, nervosos, não querem ajuda e as mães fazem isso. Mas parece que não é o caso deles, né? Não. Eles pedem para mim não ver o meu filho morto. Eu fui obrigada a colocar a corrente neles. Então eu estou pedindo ajuda para me ajudar a salvar meu filho. Os dois de 14 anos? Os dois de 14 anos. O seu sobrinho você também ajudou a criar? Ajudei. É como se fosse um filho também? Como se fosse um filho para mim. Entendi. Ajudei a criar ele também. Ela tem os dois como filhos porque um é filho, outro é sobrinho, mas ela criou também o sobrinho. Você está ouvindo a mãe falar. Você quer ouvir os meninos? Você está preparado para ouvir os meninos? Que estão acorrentados
por causa do crack. Presos por correntes por causa do crack. Quer ouvir os dois, os primos? Os dois garotos de 14 anos de idade? Um dos casos mais fortes já mostrados na televisão. De dois primos acorrentados por causa do crack. Qual é a sua opinião? 3404-4010, nosso MSN, nosso telefone para mensagens. Esse é o caso forte do programa de hoje.